Olá pessoal, vamos para mais uma aula da nossa tela do Cristo e agora vamos trabalhar essa parte aqui atrás, tá? E a parte aqui dos lados. Vamos trabalhar essa parte e eu vou ensinar passo a passo para vocês, ó. Minha paleta tá aqui, beleza? Eu não coloquei nenhuma cor, então vou ensinar vocês o passo a passo, tá? Primeiro você vai precisar de uma mistura de óleo de linhaça com diluente. Você vai precisar de uma medida de igual para igual de óleo de linhaça com diluente. Então a gente vai passar aqui nessa parte aqui embaixo para a gente poder trabalhar mais tranquilamente. E depois eu vou fazer a seleção das cores, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, essa mistura de óleo de linhaça com diluente, porque a tela está muito seca, tá? Como a tela está muito seca e ela já recebeu a camada de acabamento, agora eu já quero vir fazendo a conclusão. Então eu vou derramar aqui mesmo na própria tampa um pouquinho do mídio. Vou pegar um pincel velho, tá? Um pincel velho. Vou colocar aqui dentro, mas sempre que eu tirar, eu vou tirar o excesso aqui, ó. Eu vou tirar o excesso, tá? E vou passar nessa parte aqui embaixo. Eu vou usar logo em tudo, até porque a minha intenção é fazer os vídeos em sequência. Então vou passar aqui nessa parte, tá? Ó, vou botar aqui, eu vou tirar o excesso e vou passar. Eu vou baixar um pouquinho a câmera para você ver bem essa parte aí embaixo. Pronto, agora. Eu vou trabalhar de preferência essas laterais aqui. Vamos trabalhar aqui molhando um pouquinho do céu também, já que ela vai bater aqui no céu. Vamos trabalhar aqui também um pouquinho na roupa, já porque se der tempo, a gente já trabalha aqui, ó, um pouco do cabelo, se der tempo, e um pouco da roupa. As cores afinal são a mesma, né? Não faz diferença. E aí a gente vai trabalhar um pouco dessa parte aqui. Vamos já jogar uma corzinha aqui. Pô, cozinha não, né? Passar o milho. Toda essa parte aqui de baixo. Na verdade, vocês têm que ter um pouco de cuidado com o milho. Se você ficar passando o milho direto, a tela fica muito oleosa. O ideal seria que você, quando viesse fazer essa parte de acabamento final, quando você desse a camada de milho, você já viesse terminando o quadro. Não ficasse aplicando milho, aí espera secar, aplica o milho, espera secar, porque aí a tela vai ficando muito oleosa, tá? A tela absorve esse óleo e ela fica oleosa demais. Então, o meu conselho é não coloque muitas camadas de milho. Cada dia que você vai fazer um pouquinho, o ideal seria que quando você passasse o milho, você já viesse concluindo o quadro, tá? Ou seja, você cobrir com camada de tinta todo o milho, para não ficar aplicando camada de milho em cima de camada de milho, e aí a tela fica muito brilhosa, fica muito oleosa. Eu não acho legal, tá? Eu não acho legal. A minha às vezes fica oleosa porque como eu faço em live, como eu faço em aula, termina que eu tenho que aplicar várias camadas de milho. Mas o ideal seria aplicar só uma e depois de aplicar você já vir terminando o quadro. Esse seria o ideal. Mas esse ideal geralmente não é o que acontece. Nem comigo e talvez também não seja o mesmo com vocês. Nem sempre o ideal é o que acontece, né? Pronto, galera. Então a gente terminou, tá? A passagem do milho. Agora você vai começar a acrescentar as cores aqui. Então começa a anotar aí as cores que você vai usar. Anota aí primeiro vermelho francês. Anotou vermelho francês? Se não tiver vermelho francês, professor, usa o de cádmio. Se não tiver o de cádmio, usa o carmim, usa o alizarinho, usa a magenta. Usa a cor que você tiver. Mas sabendo-se que o resultado vai mudar um pouco, tá? Vai mudar um pouco, não vai mudar muito, mas vai mudar um pouco. Se você botar as outras cores também fica bonito, mas vai ficar um pouco diferente do professor, só isso.
Não sei se você acha que isso é um problema. Eu acho que não é, né? Eu acho que não é. Mas se você achar que é... Então, para você conseguir o mesmo resultado que um professor, às vezes é ideal que você também use as mesmas cores e, se possível, até a mesma marca de tinta, tá? Então, eu vou colocar aqui o vermelho francês, vou colocar o verde esmeralda, vai anotando aí, tá? Vou colocar o azul cobalto, só que o amarelo que eu vou usar não é o amarelo de cádmio, é o amarelo indiano, tá? O indiano é o número 52 da marca Cofix. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Amarelo indiano, tá ele aqui, ó. Estão vendo ele aí? 52 da marca Cofix. E você também vai usar o branco de titânio. Professor, por que o branco de titânio? Não o branco de prata, nem o branco de zinco. Porque o branco de prata e de zinco são cores transparentes, tá? Elas são fracas, não tem uma boa cobertura. E aqui o branco a gente usa só para mistura. Por isso que os outros brancos não são ideais para essa parte aí. Bom, agora vamos trabalhar a parte da montanha. Eu vou mostrar para você como é que faz a cor da montanha. Você vai pegar aqui, ó, o azul cobalto, o vermelho francês, com bastante azul cobalto. Lembre-se que o céu a gente usou o amarelo indiano, né? E aqui você vai dar um toquezinho de amarelo. E só um toquezinho, cuidado para não ficar verde, tá? Vou pegar até um pouquinho mais do azul aqui. E aí com essa cor que eu fiz azul, vermelho francês e amarelo, um pouquinho de amarelo, eu já vou usar ela aqui, ó, nessa parte da montanha. Lembre-se que eu apliquei o mídio e a presença do mídio vai ajudar a tinta a correr mais facilmente na tela. Por isso que a gente sempre passa um mídiozinho nessa fase, que é para a tinta correr mais fácil, tá? Só por isso, mais nada. Como você não vai querer mais diluir a tinta, você vai querer aplicar a tinta pura, então você passa um pouco de mídio, que é para a tinta poder correr sem muito sofrimento, sem você ter que fazer tanta força para a tinta correr. Ó, você pode até aqui embaixo colocar um pouquinho mais de vermelho, quando você for fazer a parte mais aqui embaixo. Azul, vermelho, um pouquinho de amarelo. Quando eu for fazer essa parte aqui embaixo, você pode usar um pouquinho mais de vermelho francês. Deu para entender? Pronto, agora vamos para o outro lado da montanha. Vou aumentar novamente a quantidade de azul cobalto e vou fazer o outro lado agora. Deixa eu puxar a câmera um pouco para cá, para você visualizar bem o lado esquerdo. E vou pintar o lado de cá. Se eu perceber que está muito azul, eu pego um pouquinho mais de vermelho e dou um toquezinho aqui no amarelo. Pronto. Pega aqui só um pouco mais de azul. Azul, vermelho francês. Professor, não tem o vermelho francês. Usa o alizarim. Professor, não tem o alizarim. Usa o carmim. Professor, não tem o carmim. Usa magenta. Professor, não tem o magenta. Usa o vermelho de cádmio. Ou, desculpa, o vermelho é de cádmio. Não tem o vermelho de cádmio, nem alizarim, nem magenta, nem usa o vermelho da China. Não tem nenhum desses, então você não tem nada, né? Tem que comprar tinta. Fala com a gente aí que a gente tem tinta para mandar para vocês. Não é obrigado a usar as mesmas cores que eu, tá? Ó, agora descendo, eu vou acrescentando um pouquinho mais do vermelho. Um pouquinho do vermelho.
vendo aí? Conforme eu vou descendo, eu vou acrescentando um pouquinho mais do vermelho. O azul com o vermelho. Deu para entender? Acho que deu, né? Conforme vai descendo, você vai misturando um pouquinho do vermelho. E aí você vai pintar essa parte aqui embaixo. Pronto, essa parte do fundo aqui já está mais ou menos pronta. Aqui eu já estou com o fundo pronto, só esperando receber luz. Agora tem a parte do gramado. Vamos ver aqui a parte do gramado, como é que é. Olha aí como é que é a parte do gramado. Ó, do lado de cá também tem, tá vendo aí? Então perceba que ele tem, ó, um pouco mais de luz aqui em cima. E aqui ele vai recebendo um pouco de verde e vermelho, ele vai escurecendo. Então ele vai ter uma claridade aqui em cima e conforme ele vai descendo ele vai escurecendo. Então aí também vai ter um degradê, beleza? E eu vou fazer aqui para vocês verem e para vocês também entenderem o processo. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, vermelho francês, verde esmeralda, azul cobalto, amarelo indiano e branco. Bom, então é um verde claro. Então, verde claro, eu vou pegar aqui, ó, branco com amarelo, tá? E aí eu vou dar um toquezinho no verde. Lembre-se que o verde ele já tem azul na mistura dele, tem também amarelo. Então, ó, trabalhei aqui, só que eu vou dar um toquezinho de vermelho. Não pode não ter vermelho. Tem que ter, senão não harmoniza com aquela parte da montanha. Ah, professor, mas ainda ficou um pouco escuro. Você faz, pega mais amarelo e pega mais branco até chegar na cor que você quer. Aí você vai clareando aqui, ó. Agora não pode esquecer de botar um pouco de vermelho, tá? Bom, aqui a cor já ficou legal. Então eu venho aqui, ó, subindo e descendo. Eu já vou jogando uma luz aqui. Sobe e desce, tá? Fazendo como se fosse já um gramadozinho. Estão vendo aí? Ela vai subindo e descendo como se fosse um gramado. A mesma coisa lá do outro lado. A mesma cor que você colocou aqui, você vai colocar aqui do lado de cá. A mesma cor. Pincelada no mesmo sentido, pincelada na vertical. Para já dar um sentido de gramado, tá? Por isso que a pincelada é na vertical. Desce aí os 3 dedinhos, tá? Lembrando que essa tela tem 60 por 80, mas você pode fazer 50 por 70 ou pode fazer 40 por 60. Conforme a tela for menor, você vai diminuindo a quantidade, e se for maior, você vai aumentando a quantidade. Aí os centímetros, geralmente 3 dedos dá 4 centímetros, tá? Então aqui você vai botar uns 4 centímetros, se a tua tela for menor vai colocar uns 3 centímetros, e se for menor ainda uns 2 centímetros. Bom, se você quiser colocar mais luz é simples, é só você pegar aqui, ó, mais branco e mais amarelo, tá? E aí eu já vou colocar um pouco mais de luz aqui. Pronto. Agora aqui, ó. Lembra como foi que eu fiz essa cor? Você tem que lembrar, tá? Você tem que lembrar, ó. Peguei branco, peguei amarelo, peguei verde e peguei vermelho. Foi isso? Pronto. Agora para escurecer, como é que eu faço? Eu não pego mais amarelo e não pego mais branco. Eu pego um pouquinho mais de verde e pego um pouquinho mais de vermelho. Só isso. Agora eu pego amarelo porque eu peguei vermelho demais. Era para dar um toquezinho menor no vermelho. Pronto, olha aí a cor. Agora eu vou para aqui, ó.
Se eu perceber que eu escureci muito, o que é que eu faço? Pego mais amarelo e pego um pouquinho de branco, para ir clareando mais lentamente, escurecendo mais lentamente. E aí eu já venho para cá, ó. A mesma cor que eu dou de um lado, eu também coloco do outro, tá? Você tem que dominar a sua cor. Ah, professor, mas a minha ficou diferente. Qual o problema? A minha não está igual à referência, não tá. A sua não está igual à minha. E se eu pintar outra, também não vai ficar igual. Então, não existe nada que faça você achar que existe alguma razão para deixar igual, a não ser você mesmo, né? Não tem que ficar igual. Ficou um pouquinho diferente, ficou mais escuro, ficou mais claro. Que legal, né? Maravilhoso. Não tem que ser igual. Beleza? Até seja até melhor que nem fique tão parecido assim ou tão igual assim. Então não acho que isso é um erro, tá? Ficar diferente não é um erro. Bom, galera, agora eu vou dar uma boa escurecida aqui, ó, acrescentando vermelho e acrescentando verde. Não vou mexer mais no azul, no amarelo nem no branco. E aí eu começo a entrar aqui, ó, na brecha. Agora eu vou escurecer mais ainda, vou pegar mais verde e mais vermelho. Vão entendendo aí o processo. É um processo de degradê, né? Você vai mudando a cor. Agora eu vou pegar aqui um pouco mais de verde e um pouco mais de vermelho. Perceba que eu não estou mais mexendo no amarelo e no branco, mas tem aqui dentro, ele está aqui dentro. E aí eu já vou escurecendo mais ainda aqui embaixo. Perceba que conforme eu for descendo, a cor vai escurecendo. Agora eu já vou acrescentar um pouco mais de vermelho do que de verde, porque aqui já vai aparecer um pouco de terra. Eu já vou adicionar mais vermelho do que verde, tá? E aí eu vou puxar aqui a tela para frente. Deixa eu só soltar ela aqui. Pronto. Para poder terminar essa parte aqui embaixo. Vou baixar aqui um pouquinho a câmera. Isso. E vou terminar essa parte aqui, ó, com essa última cor. Uma cor onde o vermelho prevaleceu. Tem que ser a prevalência das cores, tá? Quem é que tá indo mais, quem é que tá indo menos. Beleza? Você tem que perceber isso aí. Deixa eu limpar o pincel porque ele tá soltando branco. E esse branco tá interferindo aí na cor. Então, ó, verde com vermelho. A mesma coisa do outro lado. Não é que aqui já está pronto, mas aqui já deu degradê. Aqui você vai jogar só um acabamento com umas florezinhas e tal e só, tá? Não vai precisar mais mexer muito nessa parte aí. Mas quando a gente for fazer, aqui eu já dei uma clareada para dar uma manchada. Pronto, tanto a parte da montanha quanto a parte aí do mato já está preparado para receber o acabamento final. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho a parte da roupa, ou a roupa ou o cabelo, tá? Ou a roupa ou o cabelo. Vamos dar logo uma trabalhada no cabelo, depois a gente dá uma trabalhada na roupa. Professor, quais as cores? As mesmas, não tem diferença não. É o vermelho francês, verde esmeralda, azul cobalto, amarelo indiano e branco também para usar no cabelo. É só você fazer o seguinte, ó. O cabelo é amarelado? É, então tem amarelo. O cabelo tem um tom meio avermelhado? Tem, então tem vermelho. Então vermelho com amarelo, só que ele tem um tom escuro, então para escurecer o vermelho é o verde. Só que o verde aqui entrou muito, o que é que eu faço?
aumenta a quantidade de vermelho, porque ao complementar do verde, ele vai engolir o verde. Pronto, agora eu vou voltar um pouquinho aqui de verde e já vou jogar uma corzinha, vou botar um pouquinho de azul também, e já vou jogar uma corzinha aqui, ó, no cabelo, uma cor mais escura. Mas por que não pode ser tão escuro, professor? Porque aqui tem muita luz ao redor. Como tem muita luz, não dá para escurecer muito o cabelo, tá? Por quê? Porque tem. Deixa eu ajeitar aqui a câmera rapidinho, que eu vou aproximar aí para vocês. Como tem muita luz no ambiente, não tem como as cores ficarem muito escuras, porque a luz ela entra nas profundidades e não deixa escurecer muito. Então não precisa trabalhar com cores muito escuras. Então essa cor que eu estou fazendo, ela foi uma mistura de vermelho com verde e só um toquezinho de azul cobalto. Pronto. Só não poderia ser mais escuro? Não. Por que não, professor? Porque aqui tem muita luz, então o ambiente está todo meio claro e com isso não tem muita partes escuras. As partes estão claras por causa da luz, tem muita luminosidade aqui. Então tente entender aí o processo, tente esfumaçar aqui aos redores, ó. Não deixa o pincel com muita tinta na parte ao redor. Eu vou repetir a cor, tá? Para vocês se familiarizarem bem com ela. Eu peguei o vermelho francês e joguei um pouco de verde. E um toquezinho de nada no azul. Muito pouco, tá? Azul muito pouco. O que você tem que aprender aí não é pintar esse Cristo, tá? É você entender o processo de cor. Ó, isso aqui é mais importante do que o resultado. Mesmo que o seu quadro não saia lindo, não saia perfeito, não saia um Cristo assim muito bonito e tal, você tem que focar no resultado. Qual é o resultado que eu quero? É um Cristo lindo? Não, o que eu quero é entender o processo. Esse é o objetivo maior. O Cristo pode melhorar na próxima, você pode refazer a aula, entendeu? Você pode fazer de novo depois outro Cristo, já ficar mais bonito. Porque o mais importante não é o resultado. Ah, meu Cristo ficou com a cara feia, porque você precisa melhorar o desenho. Ah, meu Cristo ficou muito escuro, porque você precisa dominar um pouco mais a mistura. Ah, meu Cristo ficou assim, ficou assado. Não importa, o mais importante é você entender esse processo aqui, ó. Tanto de passo a passo como de colorir. É isso que você tem que se preocupar. O objetivo tem que ser o processo, tá? Eu sempre digo a meus alunos que o processo é mais importante do que o resultado. Como assim, professor? O resultado, ele pode ser que não fique bom, mas ele vai ficar bom com o tempo. Mas se você estiver aplicando o processo errado, nunca vai ficar bom. Tá? Nunca vai ficar bom, porque você está indo pelo caminho errado. Ah, mas ficou bonito, mas não ficou harmônico. Ah, ficou bonito, mas não criou atmosfera. Então tem que ter uma atmosfera. A luz que está pintando o céu é a mesma luz que está pintando o cabelo, é a mesma luz que está pintando o rosto, é a mesma luz que está pintando a ovelha. Então essa cor que eu estou colocando aqui, ela é a mesma cor do olho da ovelha, é a mesma cor da boca. Por quê? A luz que deu cor ao cabelo escuro é a mesma luz que vai dar cor às partes escuras do carneiro. É a mesma luz que vai dar cor à parte escura da roupa. Porque a luz é a mesma, então tem que ser a mesma luz influenciando em todo lugar. Não é que a cor tem que ser a mesma, a cor pode mudar, mas a influência da cor é a mesma luz. É a luz que está pintando toda essa atmosfera.
Entende? A luz que pinta a atmosfera é a luz que dá cor a tudo. Então a gente vai trabalhar aqui essa parte do cabelo. Na próxima aula a gente já vem definindo o cabelo, já fazendo os pelos e tal. A gente ainda está dando mais uma camada de cobertura para ficar bem fechadinho. Professor, tem uma sombra. A sombra é da cor do cabelo. A sombra que está aqui, ó, na roupa é a mesma cor do cabelo. Se você olhar direitinho na imagem, você vai ver que é a mesma cor. Ou seja, mas como assim a mesma cor, professor? Porque todas as cores estão sendo influenciadas pela mesma luz. Por isso que as cores são tão parecidas. Entende? Aqui também tem uma sombra que tem a mesma cor. Aqui tem outra sombra que também tem a mesma cor. E aqui tem outra sombra que leva só um pouquinho mais de amarelo, mas a gente já vai deixar ela marcadinha aqui. Pronto. Agora trabalhamos a parte do cabelo, vamos trabalhar a barba. A barba é a mesma cor, só que agora com um pouquinho mais de amarelo, para ela ficar um pouco mais mel, mais clara. Ó, agora eu vou começar a dar cor a essa parte da barba. Vamos trabalhar agora a parte da barba e o bigode. Depois a gente vem só fazendo detalhes, tá? Só dando o acabamento final. Aqui pode esfumaçar um pouquinho, ó. Pode esfumaçar aqui aos arredores. Pode esfumaçar um pouco aqui. A esfumaçar dá o sentido de fumaça, é quebrar as linhas, tá? Técnica muito usada no Renascimento pelos artistas Leonardo da Vinci e entre outros que eu não lembro agora, mas o mais famoso deles foi o artista Leonardo. Essa parte do esfumado está ligado à perspectiva linear, que tudo que se afasta perde linha. Ó, pode dar uma esfumaçadazinha aqui ao redor. Pronto, a parte da barba só está faltando agora receber o acabamento final, mais nada. Bom, agora vamos dar uma trabalhadinha na roupa. Professor, e agora a roupa? Como é que eu faço? Presta atenção, tá? É a mesma coisa, ó. Vermelho francês, amarelo indiano e um toquezinho de azul, de verde. Você aí é que vai decidir. Vou pegar mais um pouco de amarelo porque o meu está acabando. Pronto, peguei um pouco mais de amarelo indiano, ó. Amarelo indiano. Agora eu vou dar cor na parte da roupa. Mais uma camadinha e a próxima eu já venho fazendo todos os detalhes. A próxima camada já é a camada definitiva, é a que já vem dando beleza a tudo, tá? É a que define luz, é a que define sombra. Essa daqui ainda está um pouco manchada, por isso que a gente está ainda fechando mais uma aqui. Deixando tudo prontinho para depois a gente vir com a camada final. Vou repetir a cor, tá? Vermelho francês, amarelo indiano e um pouquinho de azul ou de verde. Vou colocar um pouco de azul, tanto pode ser azul como pode ser verde. E vou dar mais uma camada aqui. Lembrando que eu passei o mídio, por isso que a tinta não está sofrendo nada para correr na tela. Não está se amarrando nem nada.
Vou fechar aqui totalmente a tela. Essa tela, ela tem uma trama meio grosseira, tá? Deixa eu baixar aqui, porque já não está mais aparecendo na câmera, né? Mas quando você trabalha as camadas, não tem problema. Você consegue trabalhar tranquilamente, independente se a tela é uma tela mais grossa, uma tela mais fina. O mídio vai ajudar, tá? Então eu vou aqui, ó, cádmio, desculpa, francês, indiano, um pouquinho de azul ou de verde. Pega um pouquinho de azul e venho aqui, ó, fechando aqui essa parte. Beleza, terminei essa parte, agora eu vou para o outro lado, mesma coisa, amarelo indiano, vermelho francês, um pouquinho de verde ou de amarelo, de azul. Deixa eu só dar uma ajeitadazinha aqui e vou baixar um pouco. Pronto. E agora eu vou para o outro lado. Eu estou só cobrindo, tá? Só dando camadas. Então, se minha mão cobrir um pouquinho, não tem problema. Vermelho francês, amarelo indiano e um pouco de azul ou de verde. Você escolhe, eu quero azul, quero verde, não importa. Perceba que eu não estou usando branco aqui, tá? Poderia usar? Poderia, mas eu não quero ainda porque aqui não tem necessidade de usar branco. Cobrindo a camada, mais uma camada de tinta para ficar tudo fechadinho, preparando para o acabamento final, que é o que vai dar toda a beleza do quadro, é o acabamento final, é o que vai dar a beleza final. Pode encostar um pouquinho aqui, ó, encosta, bate um pouco. Professor, por quanto eu consigo vender uma tela dessa? A tela dessa é muito bonita, tá? Se ficar aí com um resultado bem legal, você pode vender uma tela dessa por, no mínimo, uns 500, 800 reais, por aí, tá? Agora a gente vai trabalhar um pouco dessa parte aqui embaixo, essa parte aqui, ó, e a parte embaixo, tá? Perceba que a gente tá usando muito branco ainda, só que agora eu vou começar a usar um pouquinho de branco para dar uma cinzentada. O branco vai entrar para deixar um tom de cinza. Cinza. Então preste atenção que eu vou pegar essa mesma cor que eu botei, ó, vermelho, amarelo e verde. Só que agora eu vou aumentar a quantidade de amarelo e vou botar um pouquinho de branco. Aumentei o amarelo e coloquei um pouco de branco. Pronto, aí eu já tenho a cor daqui, ó. A mesma coisa, só que agora entrou um pouquinho mais de amarelo e entrou o branco, só isso. Ficou mais difícil? Não, né? Qual foi o difícil aí? Não vi nada difícil. Eu vou repetir a cor para vocês entenderem bem. Professor, como é que você sabe que a cor é essa? Porque eu olho para a cor e vejo. Primeiro, eu vejo que ela é amarelada, então tem mais amarelo. Primeiro que eu percebo que ela não tem tanta luz, então ela tem um pouco de verde. Eu percebo também que ela está meio avermelhada, então ela tem vermelho. E ela está meio cinzenta, então ela tem um pouquinho de branco. Pronto, é assim que eu entendo o processo, tá? E aqui eu venho, ó, e vou pintar. Lembrando que eu não estou diluindo a tinta porque eu passei mídio na tela. Não esqueça também que existe o mídio em gel, tá? O mídio em gel, ele também é muito bom para você quando estiver fazendo partes isoladas, como por exemplo só a boca. Aí você passa o mídio só na boca. Eu vou trabalhar só o olho, aí você passa o mídio só no olho. Entenderam? Isso é legal quando você for trabalhar partes isoladas. Quando você for trabalhar o quadro todo, é melhor você usar o mídio líquido, que aí você passa na tela toda, porque se for passar o mídio gel na tela toda, você vai estragar muito, vai perder muito gel, sem necessidade. Ó, pega aqui, ó, o amarelo, eu tô vendo que é amarelado, então tem muito amarelo.
mas está um pouco avermelhado, tem vermelho, é um pouco escuro, então tem um pouco de verde, só que esse escuro está meio acinzentado, então tem um pouquinho de branco. É assim que eu vou pensando e vou adicionando cor, eu vou olhando para a cor e vou fazendo, não é adivinhação, tá? Não é um jogo de adivinhação, não é um jogo de intuição no sentido que você vai ter que perceber essas tonalidades, mas não é um jogo de sorte e nem é um jogo de adivinhação, é um jogo de conhecimento. E eu vou repetir aquele processo que eu falei. O seu quadro, ouça bem, tá? Não tem que ficar igual o meu. Ah, professor, mas o seu ficou lindo, o meu ficou bonito. Claro, eu pinto há 22 anos, né? Você pinta há quantos anos? Então tem que ter paciência. A aprendizado da pintura, ela é evolutiva. Não é um conhecimento que você não sabe amanhã, hoje, e amanhã você já sabe. Não é. É um conhecimento evolutivo. Como é que é isso, professor? É uma coisa que quanto mais você faz, mais você vai aprendendo, tá? Melhor você vai ficando. É assim. Entenderam? Não é uma coisa que você diz, não sei e agora eu sei. Não é. É uma coisa que você não sabe, aí no outro mês continua sem saber, no outro comecei a saber um pouquinho, comecei a saber mais um pouquinho, aqui um ano, opa, já estou sabendo de alguma coisa, daqui a 2 anos, melhorei bastante, daqui a 3 anos, já estou quase um fera, daqui a 4 anos, já estou virando mestre, daqui a 6 anos, opa, já posso dar aula, já sou mestre, já sou professor, já posso ensinar, entenderam? É assim, é evolutivo, não é não sei e agora sei, tá? Não é. É, estou evoluindo, estou aprendendo, estou desenvolvendo. É assim, entenderam? Bom, galera, então eu vou dar mais uma camada aqui agora na roupa. Como é que eu faço a roupa? É a mesma cor, só que agora entrou mais branco. Pronto, quando eu botei mais branco já deu a cor. Era a mesma cor, só que com branco. E como é que era a cor, professor? Amarelo, vermelho, verde e branco. Só isso. Ou verde ou azul, tá? Tanto faz. Pode ser um, pode ser outro. Bom, ficou muito escuro, professor. Ficou escuro. O que é que faz? Clareia. Como é que clareia? Mais branco. Não é difícil, galera. Não é difícil. Ah, melhorou. Melhorou muito. Então, segue o barco. Vamos em frente. Quiser mais claro, mais branco. Não pode não ter amarelo, não pode não ter azul e não pode não ter vermelho. Só que o azul ele pode entrar através do verde, tá? Aqui eu acrescentei um pouco mais de amarelo e vou acrescentar um pouco de branco. Só que aqui dentro já tem vermelho e aqui já tem verde ou azul, tanto faz. Por que tem que ter vermelho, professor? Porque tem que harmonizar com as outras coisas. Por que tem que ter azul, professor? Porque tem que harmonizar com as outras coisas. Por que tem que ter amarelo, professor? Porque tem que harmonizar com as partes amarelas. Então, por isso que tem que ter um pouco de cada cor, tá? Vão entendendo, pessoal, o processo é mais importante, a compreensão do processo, do que o próprio resultado. Não fiquem presos ao resultado, tá? Não fiquem, o resultado ele vai melhorar com o tempo. Não vai melhorar do dia para a noite, nem de um quadro para o outro, são vários, é um tempo, é um processo. Você não pode ficar se cobrando, né? Ah, porque o professor fez e ficou bonito e o meu não ficou bonito. Não é assim que se aprende a pintar, tá? Para vocês terem uma ideia, eu dei aula ao meu primeiro aluno depois de 6 anos fazendo cursos. Então eu passei 6 anos para poder quebrar a minha insegurança. Então vocês acham que é uma coisa tão simples assim? Se fosse tão fácil, todo mundo sabia pintar, né? Como você sabe que não é todo mundo que sabe, só aprende aqueles mais dedicados. Os que não são tão dedicados não vão conseguir aprender. Por quê, professor? Porque, como eu falei, é um aprendizado evolutivo e para aprender precisa de tempo e tem gente que não quer gastar tempo, quer chegar, sentar e fazer. Infelizmente, o processo não acontece desse jeito, tá? Então tem que ter paciência e tem que treinar bastante.
Como é que se faz um músico? Com muito toque, com muita música. É assim. Agora eu vou trabalhar aqui essa parte da roupa. Aqui eu vou trabalhar essa parte da roupa, que eu acho que também está dando para vocês verem. Agora eu vou trabalhar o carneirinho, tá? Cordeirozinho a mesma cor, branco. Só que no lugar do verde você vai colocar azul, tá? Branco, vermelho, amarelo e azul. Tá escuro, bota mais branco. Tá escuro, bota mais branco. Tá escuro, bota mais branco. Pronto, chegou. Eu vou molhar um pouquinho no diluente porque o meu branco é um pouco duro, tá? Se o seu não for duro, pronto. Mas essa cor não é igual, professor. Calma, essa cor é só mais uma camada. A próxima a gente já vem fazendo detalhe por detalhe. Vou amarelar um pouquinho mais, tá? Ou seja, coloquei um pouquinho mais de amarelo. Aí já muda um pouco a cor. Essa é a última camada antes do acabamento final, tá? A próxima já é o acabamento final com todos os seus detalhes. Já vai esfumaçando aqui nos arredores. O próximo já é o acabamento final, já é o detalhe. Essa ainda não é o detalhe. Pessoal, posso garantir para vocês, que essa técnica é uma das melhores que vocês vão aprender na vida, tá? Se não for a melhor, é uma das melhores. Pessoal, por que você está dizendo isso? Que ousadia sua, né? Galera, eu pinto já há muitos anos, eu já testei várias. Essa daqui realmente é muito boa, tanto pelo fato da paleta reduzida como das camadas, porque você dá uma ótima cobertura de tela. O quadro fica perfeito, a cobertura da tela. Você consegue trabalhar os detalhes com calma. A tela está toda fechadinha, com as camadinhas. Se você colocar contra a luz, não vai dar para ver o outro lado, porque a tela está bem fechada. Então, vale a pena investir nesse aprendizado, nesse processo, nesse caminho. Vale muito a pena, tá? Não estou dizendo isso porque sou eu que estou ensinando, não. Eu estou dizendo por experiência própria, mas porque realmente é uma técnica muito boa de cobertura de tela, de tudo. Você vai fazer realmente produzir lindas obras de arte, muito bem fechadinha, muito bem acabada. Vamos terminar aqui essa parte da ovelha e a gente deixa para trabalhar a parte de pele na próxima aula, tá? Na aula número 6. Não precisa se preocupar em ficar manchado, deixa manchadinho assim mesmo. Não precisa alisar muito porque tem a parte do pelo, né, da ovelha, que é toda rajada assim de partes mais fundas e partes mais claras. Então aqui você deixa do jeito que tá. Bom, galera, então a gente encerra mais uma aula. Desejo que vocês tenham entendido o processo, mais do que gostado, tenham entendido, e na próxima aula a gente já entra para a parte do acabamento final. Se vocês puderem adquirir essas cores, vermelho francês, amarelo indiano, azul cobalto, verde esmeralda e branco, vocês vão fazer um resultado muito parecido com o meu, tá? Agora, o que eu digo para os próximos, para quem já fez o desenho e se ficou legal ou não, quando for fazer da próxima vez, né?
repitam numa tela menor ou comecem numa tela menor, mas depois façam o desenho de forma bem caprichada, tá? Tentem com o professor ver alguma técnica boa de desenho, tá? Para poder o seu resultado ficar legal, você poder vender seu quadro e ter valido a pena ter investido nesse curso. Beleza? Então desejo que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau para vocês, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.